João capítulo 17. Vamos lá? Versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Amados, eu quero falar com você um pouco hoje, porque na verdade, se Deus nos der a graça, nós vamos continuar com essa mensagem domingo que vem. Eu quero falar com você sobre o processo e o propósito. Diga comigo, o processo e o propósito. Vamos dizer mais uma vez, diga o processo e o propósito. Diga o propósito. Nós precisamos entender bem isso na nossa caminhada cristã, porque isso vai nos ajudar em algumas definições da nossa vida. O processo, ele é algo que a gente não passa pela frente ou para frente com palavras ou com ensino, mas a gente passa com exemplo de vida. Quando falamos de processo, nós falamos e vamos falar de intimidade. O propósito é aquilo que Deus tem estabelecido para a nossa vida, para que a gente possa passar ou transmitir, para outras pessoas. Jesus aqui nesse texto, ele diz que ele estava glorificando o Pai, porque ele estava vendo cumprir a obra que Deus havia designado para a vida dele. Jesus não está falando aqui desta obra, a sua morte redentora na cruz. Jesus estava na última reunião ali com os discípulos, quando ele direciona essa oração, e ele fala sobre esse texto, mas ainda não era a sua morte na cruz, não era a sua redenção final. Então que obra que é essa que Jesus fala que ele estava glorificando ao Pai? Porque ele via essa obra sendo já concretizada. Quando Paulo também expressa lá em 2 Timóteo capítulo 4, que disse que eu acabei a carreira, Paulo está falando que ele combateu um bom combate, ele acabou a carreira. Paulo ainda não estava morto. Paulo estava escrevendo a sua última carta a seu filho na fé, Timóteo, pastor da igreja em Éfeso, pastor de uma grande igreja. Então de que Jesus estava falando? Que obra era esta? E que Paulo estava expressando esse sentido de ver concluído ou acabado aquele processo. Ele estava falando, tanto Jesus como Paulo estava falando de um processo e de um propósito que estava acontecendo na vida das pessoas que estavam lá deles. Jesus estava falando acerca daquilo que estava acontecendo ou que já havia acontecido na vida dos discípulos. Eu quero que você abra comigo em Marcos capítulo 3. Se você está em João, você volta, Marcos capítulo 3. Marcos, ele escreveu após a morte de Jesus, no seu livro. E ele traz algo aqui muito importante para nós entendermos acerca do processo e acerca do propósito. E diz aqui no versículo 13, acharam aí? Marcos capítulo 3, versículo 13. Olha o que diz a palavra. Jesus subiu a um monte. Marcos nem sabe o nome do monte que Jesus havia subido, mas ele sabe que Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele.
Versículo 14. Escolheu 12, designou os apóstolos para que estivesse com ele. Diga comigo, para que estivesse com ele. Vamos dizer de novo, diga, para que estivesse com ele. E os enviasse, diga comigo, e os enviasse a pregar, e tivesse autoridade para expulsar demônios. Jesus aqui nesse texto, Jesus começando o seu ministério, diz a palavra que ele chamou para si aqueles que ele quis. Ele chamou 12, deu o nome deles de apóstolos, e aqui Jesus começa a formar na vida deles o processo e o propósito. Qual que era o processo? Para que estivessem com ele, ou para estar com ele. Quando nós falamos de estar com ele, é de estar na intimidade dele, é verdadeiramente conhecê-lo, fazê-lo conhecido. E nós vamos ver que este era o desejo de Jesus para os discípulos. Este é o desejo de Jesus para nós. Jesus não estava preocupado em convidar alguns simplesmente por convidar, mas Jesus queria e quis e fez criar uma intimidade com aqueles discípulos. No entanto, que nós vamos ver que no decorrer da caminhada, no decorrer do processo, quase no final lá do ministério de Jesus, Jesus vai dizer para os discípulos: olha, eu não vos chamo mais de servos, mas eu vos chamo de amigo. Então Jesus, ele começa um processo na vida dos discípulos estar junto com ele, dos discípulos estar andando com ele, para que ele formasse um processo na vida deles, um processo de intimidade, um processo de conhecimento, um relacionamento, uma intimidade. Jesus, ele queria e quis e fez discípulos que verdadeiramente o conhecessem, soubessem quem verdadeiramente ele era. Jesus queria que este processo ficasse muito bem impregnado no coração, na mente daqueles discípulos. Jesus queria um relacionamento aberto com eles. Jesus, ele tinha uma mensagem para uma multidão. Jesus, ele tinha uma mensagem para os 12. E Jesus tinha uma mensagem para 3. E Jesus tinha uma mensagem individual. Jesus, ele tem uma mensagem individual para cada um de nós. Deus, ele fala conosco no coletivo, mas Deus, ele quer falar conosco face a face, individualmente dentro do processo. Ele quer criar em nós uma intimidade neste processo, um relacionamento, para que a gente venha verdadeiramente saber quem é o Deus que nós servimos, quem verdadeiramente é o Senhor que a gente diz que a gente serve. Deus não quer que você o sirva simplesmente por servir. Eu ouvi falar de Deus, eu sei quem é Deus. Ele quer uma intimidade com você e comigo. Isso é um processo, é um processo de uma caminhada, é um processo de relacionamento. Na primeira vez que Deus teve com Moisés, Deus disse para Moisés: Moisés, tira a sandália do teu pé, porque o lugar que você pisa é santo. Moisés desejou ver Deus, e Deus disse: Moisés, eu vou passar na fenda da rocha. Mas aquele relacionamento, ele foi crescendo, ele foi se desenvolvendo. E um dia, aquele Moisés se tornou tão amigo de Deus
que ele aconselhou Deus. Um dia Deus disse: eu vou destruir todo este povo. Este povo é dura serviço. Moisés, ele foi criando um relacionamento com Deus. E um dia Deus disse: eu vou destruir todo este povo. Moisés disse: não, Senhor, não faça isso. O que as outras nações vão dizer do Senhor? As nações vão dizer que o Senhor tirou eles do Egito, porque todo mundo sabia que Deus havia tirado aquela nação do Egito. Era notório, era uma comunicação geral naquele tempo. E Moisés disse: Senhor, o que eles vão dizer do Senhor? Vai dizer que o Senhor tirou eles do Egito para matá-los aqui no deserto. Deus disse: ok, Moisés, então eu não vou destruir esse povo, mas também eu não vou mais no meio deles. Eu vou enviar um anjo. Moisés tinha tanta intimidade com Deus, ele disse: Senhor, vamos conversar aqui. Eu não quero um anjo, eu quero o Senhor. Se o Senhor não for, eu não vou. Irmãos, os discípulos tinham tanto relacionamento com Jesus. Eles sabiam que era Jesus. Não foi à toa que eles passaram por cima de todas as perseguições, de tudo aquilo que houve contra a igreja no seu início. Eles não se importavam em morrer pelo nome de Jesus. Eles sabiam quem era Jesus. Eles tinham intimidade com o Senhor. Isso é um processo. Isso é um processo que tem que ser desenvolvido dentro de nós. Isso é um processo que tem que fazer parte da nossa vida. Nós precisamos de buscar essa intimidade com o Senhor. E Jesus aqui ele fala do propósito. Primeiro o processo de estar junto a Ele. Depois ele fala do propósito para enviar a pregar e exercer a autoridade de expulsar demônios. Jesus ele chamou aqueles apóstolos, criou com eles uma intimidade. E Jesus agora diz para ele: olha, vocês agora vão e vocês vão falar de mim. E outra coisa, eu estou dando autoridade a vocês de expulsar demônios. E diz mais a palavra do Senhor, de colocar a mão sobre os enfermos e eles serem curados. Este é o propósito. Deus nos chama para uma intimidade, e Deus coloca um propósito dentro de nós. Fale de mim, pregue a minha palavra, expulsa os demônios, ore pelos enfermos para eles serem curados. Isso é um propósito. É algo que Deus tem estabelecido para a nossa vida. Romanos capítulo 11. Romanos 11, 29. Pega a tua Bíblia aí, abre aí. Amém? Romanos 11, 29. Posso ler? Diz assim a palavra do Senhor: pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. A palavra de Deus está dizendo para nós que aquilo que Deus nos deu, os dons, o chamado de Deus na nossa vida é irrevogável. Deus nos chamou e Deus nos comissionou, Deus nos designou. E isso é irrevogável na nossa vida. Isso é irrevogável dentro do processo da nossa vida. Isso não pode voltar atrás. Você não pode abrir mão dos dons que Deus te deu, das habilidades que Deus te deu. Isso é irrevogável. Jesus disse que não foi você, não foi eu que escolhemos a Ele, mas Ele que nos escolheu. E se você está aqui nessa noite, meu amado, eu tenho plena convicção disso. Você foi chamado por Deus, você foi escolhido por Deus. Deus ele tem um processo para formar na sua vida. E Deus tem um propósito para estabelecer através da sua vida.
Vou repetir. Deus, ele tem um processo para formar na sua vida. E Deus tem um propósito para fazer através da sua vida. Foi por isso que ele te escolheu, foi por isso que ele te chamou. E isso é irrevogável. Você não pode abrir mão disso. Ah, pastor, mas você não sabe da luta, você não sabe da dificuldade. Ok, concordo com você. Mas se Deus te chamou, meu amado, acredite que Ele vai te capacitar para aquilo que Ele te chamou. Se Ele te escolheu, Ele vai capacitar para isso. Amém? Isaías 66. Abra comigo lá agora. Vamos lá no Velho Testamento. No último capítulo de Isaías 66. Isaías 66, versículo 1 e 2 diz assim: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? É este o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. A este eu estimo, a humilde e contrito de espírito, que obedece a minha palavra. Olha aqui para mim, amados. Deus, Ele pergunta para o povo, para nós: que casa nós podemos construir para Deus? O que é que nós podemos fazer para Deus? O que é que nós podemos dar para Deus? Será que construir essas 4 paredes aqui, essa casa, é uma satisfação para Deus, é uma glória para Deus? Deus disse: olha, eu criei todas as coisas, o que vocês podem trazer para a minha vida? Porventura, não foi pela minha causa, ou por tudo aquilo que eu criei, que vocês existem? Não é por causa disso que há existência em vocês? Mas Deus depois diz algo: mas eu agrado de algo, eu estimo alguma coisa. Aquele que é humilde, aquele que é contrito, que tem temor no seu coração e obedece a minha palavra, este pode construir algo para mim. Este pode trazer um resultado para mim. Quando Pedro escreve na sua carta, dizendo que nós somos pedras vivas, que somos edificados para a glória de Deus. Quando Paulo expressa em Romanos que nós somos templo do Espírito Santo, nós estamos falando de uma construção, de uma edificação. E Deus pergunta: mas que casa vocês edificarão para mim? Porventura este lugar vai ser o meu lugar de descanso? A única maneira de nós construirmos algo para Deus, amado, é a partir do momento que nós obedecemos a sua palavra, naquilo que Ele tem como propósito para a nossa vida. Porque nós estamos construindo um templo para Deus, não um templo feito de paredes naturais, mas nós estamos construindo uma igreja para o Senhor. E cada um de nós somos parte desta construção. Se fosse Pedro nos dias de hoje escrevendo para a igreja, e disse: vocês são tijolos vivos, que estão edificando uma casa para Deus. E aí a pergunta para nós: será que essa casa, ela já está terminada? Claro que não. Está faltando ainda muitos tijolos. Dá uma olhadinha do lado aí. Está vendo essas cadeiras vazias?
Não é só dos irmãos que faltaram hoje. Porque se nós enchemos essas cadeiras, nós abrimos um outro horário de culto. Essas cadeiras vazias são tijolos que estão lá fora, que estão nas drogas, na prostituição, que estão na idolatria, na feitiçaria. E que Deus comissionou a nós, que Deus colocou como propósito para a nossa vida, de nós edificarmos essa casa para Ele, de nós construirmos essa obra para Ele. 1 Coríntios, vamos lá novamente para o Novo Testamento. 1 Coríntios capítulo 3. Aleluia. Versículo 8. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Olha Paulo falando aqui novamente sobre o edifício, sobre a construção. Parem um pouquinho, olha aqui para mim. Se Deus pergunta para nós: que casa que vocês construirão para mim? Mas Paulo está dizendo que nós estamos construindo um edifício. Será que há uma contradição na palavra? Não. Deus está falando acerca de uma obra que o povo estava fazendo, que não estava honrando a Ele. Era algo que estava sendo feito, mas que não era segundo aquilo que Ele havia determinado. A nação de Israel, quando Deus fala a Isaías, Deus está falando à nação de Israel. A nação de Israel estava sendo construída, edificada, não segundo aquilo que Deus havia determinado, não acerca daquilo que Deus havia como propósito. O povo havia se desviado, o povo havia ido atrás dos ídolos, o povo tinha perdido a visão. Deus disse: que casa que vocês vão me construir nessa visão, nessa situação? A única coisa que eu estimo, a única coisa que eu agrado, é aquele que obedece a minha palavra, é aquele que é humilde. O povo estava arrogante, o povo pensou que não precisava mais de Deus. As lavouras estavam bem, o gado estava bem, a nação estava numa potência. E Deus disse: que casa vocês vão me construir? E Paulo fala que nós temos que construir um edifício para Deus. E ele diz mais, versículo 10: conforme a graça de Deus que me foi concedida, o nosso relacionamento com o Senhor vai nos levar para a vida eterna. Amém ou não? Aleluias. A primeira coisa, eu vou perguntar e você vai responder para você mesmo. Não precisa nem responder para o seu esposo, responde para você mesmo, para sua esposa, para o seu pai, para sua mãe. Responde para você mesmo. Primeira coisa, você tem buscado a Deus com sinceridade? Responda isso para você. Você tem buscado a Deus com sinceridade? Você ouvir no culto é simplesmente para você cumprir uma ordem social? Eu fico admirado, irmãos. Tem pessoas que pedem 3 cultos, 4 cultos, 2 ceias. Quer dizer que é cristão. Aonde que Cristo está nisso, mano? A palavra do Senhor nos diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe. Parece um pouco contraditório. Eu estava discutindo com a igreja isso de manhã. Mas espera aí, como que alguém aproxima de Deus e não crê que Ele existe? Amado, tem um monte de gente está aproximando de Deus não pela sua existência, não por aquilo que Ele é, mas por aquilo que Ele pode fazer na vida do caboclo. Tem muitas pessoas frequentando igreja, amado,
ao Senhor, mas por aquilo que Deus pode fazer na vida dele. Se Deus fizer alguma coisa na vida dele, ok, mas se não fizer, Deus não serve para ele. Mas pastor, tem jeito de alguém então se aproximar de Deus sem crer em Deus? Sim. Se o texto diz que aquele que se aproxima tem que crer, então existe alguém que se aproxima de Deus, mas não crê que Ele existe, porque é um religioso. Sabe por que a pessoa cria uma imagem, escultura? Sabe por que a pessoa ela cria tantas coisas na sua vida? Porque ela não crê verdadeiramente em Deus. Se a pessoa verdadeiramente crê em Deus, amada, ela não precisa de imagem de adoração, porque a palavra diz que o véu foi rasgado de cima e embaixo. Hoje nós temos contato direto com Deus. Quando Jesus morreu naquela cruz, o véu do templo foi rasgado. Todos nós temos acesso ao Santo dos Santos. Todos nós temos acesso à intimidade com o Senhor. Todos nós. Todos nós. Sabe por que a pessoa muitas vezes está agarrada no pecado? Porque ela não conhece Deus verdadeiramente. E o pecado é mais forte na vida dela do que o Deus que ela diz que serve. Ela não consegue ser liberta. Então, meu amado, responda para você mesmo: você tem servido a Deus com sinceridade? Você tem orado, jejuado, lido a Bíblia, cultuado? Não estou dizendo que você vem no culto não, tá, gente? Estou falando de cultuar. Cultuar é entrega total. Cultuar é de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, meu amado. Cultuar é uma disposição total. Responda para você, amado. É importante você parar e pensar sobre isso. É importante você parar e analisar isso na sua vida. Porque se você espera só neste tempo, amado, a palavra diz que nós somos os mais miseráveis se nós esperamos só neste tempo. A nossa esperança, amado, nós tem que estar fundamentada neste tempo. A nossa esperança tem que estar fundamentada numa vida eterna que Deus tem preparado para a nossa vida. Jesus disse em João capítulo 14: não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Vou vos preparar lugar, e quando este lugar estiver preparado, eu voltarei para vos buscar. Tem pessoas que estão tão concentradas neste mundo, que a visão dele, a conversa dele, tudo dele é voltado para este mundo. Ele não tem nada de Deus, ele não fala nada de Deus. Tudo dele é para este mundo, meu amado. Aonde que está a sua fé? Onde está a sua confiança? É neste mundo. São nas coisas deste mundo. Segunda coisa, para nós terminarmos, caminharmos aqui terminando. Você está plantado aonde Deus quer? Salmo 92 diz que os que são plantados na casa do Senhor florescerão. Você tem florescido, meu amado? E se você tem florescido, você tem dado fruto? Você tem sido plantado realmente aonde Deus quer? Mateus capítulo 16, versículo 18, o Senhor diz que eu edificarei a minha igreja. Não é nós estamos plantados onde nós queremos, onde nós achamos, nós pensamos, mas aonde que Deus quer? O que Deus quer com a nossa vida? Nós, amados, nós não seremos julgados de acordo com aquilo que nós fazemos, mas nós seremos julgados
de acordo com aquilo que nós somos chamados para fazer. Esse versículo ele mexe muito comigo, porque o Senhor diz que chegará naquele dia, alguns chegarão diante dele e dirão: em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos os enfermos, em teu nome fizemos isso e aquilo. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Amado, nós não seremos julgados por aquilo que nós fazemos, mas nós seremos julgados por aquilo que nós fomos chamados para fazer. Enquanto nós entendemos aonde nós estamos plantados, nós fazemos aquilo que Deus quer que a gente faça. Nós vivemos num tempo, amado, de uma grande disputa de títulos, onde o título tem sido mais relevante do que o testemunho da pessoa. Não importa o que ela faça, importa o título que ela tem. Só que, meu amado, nós não vamos ser julgados por aquilo que nós fazemos. Não adianta naquele dia chegar diante do Senhor e falar: Deus, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Jesus vai falar: olha, aparte de mim, porque eu não te conheço. Eu designei você para isso, e isso você não fez. Amém? É importante você começar a parar e pensar sobre isso. Eu gostaria que você ficasse sobre os teus pés agora. Aleluia.